Nesta videoaula, veremos como trabalhar com o sistema de criptografia do Windows, chamado de BitLocker. Esse sistema foi criado para criptografar pendrives, HDs externos, partições, ou seja, qualquer unidade de disco. Isso permite que haja uma segurança. Por exemplo, imagine que você perdeu o seu pendrive, e ali possui dados importantes que não podem ser vistos por qualquer pessoa, dados da sua empresa e tudo mais. Caso o pendrive esteja criptografado, quando o usuário conectar o pendrive na máquina, ele vai pedir uma senha. Se ele não tiver essa senha, ele não consegue ver os dados que estão ali. Ele pode remover a criptografia formatando o pendrive, mas em compensação, os dados serão também perdidos, ok? Lembrando que o BitLocker é um sistema de criptografia que funciona muito bem no Windows Vista e no Windows 7. No Windows XP ele também funciona, porém você não consegue salvar nenhum arquivo do Windows XP para o pendrive. Consegue sim salvar arquivos do pendrive para o Windows XP, mas o inverso não, ok? Então vamos criptografar a nossa partição. Vamos clicar aqui no iniciar computador. Poderia ser também o meu HD externo, meu pendrive, mas eu vou criptografar aqui a minha partição. Vou clicar com o botão direito nela, ativar BitLocker. Ele vai iniciar o processo. Quando criarmos a criptografia, teremos que escolher um método de quebra dessa criptografia, ou seja, caso eu queira descriptografar o pendrive, eu tenho que utilizar um método. Então, eu posso usar um cartão inteligente, posso marcar a opção de desbloquear a unidade automaticamente neste computador, que ela já fica liberada no computador que eu desejo, ou usar uma senha, tá? Então, aqui eu vou usar uma senha, por exemplo, vou botar ABC,123,456. A senha fácil aqui, ok? E vou avançar. Ou seja, toda vez que o meu pendrive conectar em qualquer máquina, ele vai pedir uma senha. E será essa senha que eu vou colocar para que eu possa quebrar. Então aqui eu posso salvar a chave de recuperação em uma unidade USB, salvar a chave em um arquivo, imprimir a chave de recuperação. O que acontece? Caso eu esqueça a senha que eu coloquei, essa chave de recuperação vai servir justamente para descriptografar o pendrive caso eu não lembre mais a senha. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar a chave em um arquivo. Importante que você tenha essa chave, por exemplo, botar assim, chave de recuperação. Salvar meus documentos, por exemplo. Salvei. O que acontece? É interessante que você depois salve isso no seu e-mail, por exemplo. Caso você esqueça a senha de descriptografia do disco, você pode utilizar esse arquivo de recuperação. Importante que ele esteja no e-mail, pois se ele estiver na máquina, você pode esquecer o arquivo na máquina e talvez não consiga descriptografar esse pendrive, esse HD externo ou a própria partição mesmo. Então clique em avançar, está dizendo que vai iniciar a criptografia. Depois que ele terminar, toda vez que eu tentar acessar essa partição, ele vai pedir uma senha. Ou seja, se a pessoa não tiver senha, ela não consegue ver o conteúdo, ok? Ao término da criptografia, podemos clicar em fechar. Quando eu acesso, repare que eu já tenho acesso. Por quê? Porque a máquina ainda está logada. Vou fazer logoff e vou tentar novamente. Veja, repare que a partição está criptografada. Quando eu dar um duplo clique sobre ela, ele vai pedir uma senha. Caso eu não tenha essa senha, eu não consigo mais acessar. Posso, então, colocar a senha. Por exemplo, se esse pendrive, digamos que fosse um pendrive, eu estivesse conectando na minha máquina, eu já poderia deixar essa opção desmarcada, pois quando eu conectasse, ele já não pediria mais senha. Mas, por segurança, é interessante deixar desmarcado. Então, vou desbloquear. Só esperar e a partição está com acesso, ok? Se eu quiser remover a criptografia e gerenciar o BitLocker, eu posso vir aqui no menu iniciar, painel de controle, sistema de segurança. Eu vou ter aqui criptografia de unidade de disco BitLocker. O que vai acontecer? Eu posso ativar outras unidades, caso fosse um pendrive, um HD externo. Posso gerenciar. Por exemplo, aqui eu já tenho, mexer aqui para alterar a senha para desbloquear, ou eu não quero mais deixar criptografado, então eu posso desativar.
Ok? Ele pergunta, descriptografar? Eu vou dizer que sim, vou descriptografar. E aí ele vai fazer o processo inverso. Lembrando que você só faria isso caso você quisesse remover a criptografia do pendrive. Ok? Por exemplo, numa situação onde você tem um Windows XP, seu pendrive está criptografado, mas você não consegue salvar arquivos no pendrive. Então, para você, por exemplo, não seria tão interessante. Mas como a maioria dos computadores hoje utilizam o Windows 7, então, e no futuro o 8, e muita gente ainda vai utilizar o 7, você pode utilizar esse recurso sem problema nenhum, ok? Então aqui basta esperar que a descriptografia aconteça. Se eu for aqui, ó, repare, está tudo funcionando. Se eu for aqui no painel de controle, novamente eu vou ver que está executando o processo. Aqui está, descriptografando. Então basta realmente esperar. Quando terminar esse processo, o pendrive volta a ficar sem senha.